Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 26 de novembro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Detran promete agilizar a vistoria no final de ano. Presos 3 suspeitos de manter laboratório de refino de cocaína. Mais de 16 mil estudantes fazem a prova do ENAD em Goiás. Demitida do Planalto ligou para José Dirceu durante a operação da Polícia Federal. Atlético deixa a lanterna do Brasileiro da Série A. Esses e outros assuntos a partir de agora aqui no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h02. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto a nublado com chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, cerco à corrupção, condenado do mensalão é flagrado em novo escândalo. Folha de São Paulo, marqueteiro do PT defende Lula para o governo paulista. O estado de São Paulo, Adams perde força junto a Dilma após denúncias. Correio Brasiliense, demitido da AGU, atuava em projetos estratégicos. Valor econômico, o pacote elétrico impôs a fundos perdas de até 17%. Estado de Minas, ação ameaça 98 mil servidores do Estado. Ministério Público requer na Justiça exoneração de designados da educação efetivados em 2007. Jornal do Comércio, mais mortes em São Paulo. 0 hora, projetos-chave para reduzir violência estão empacados. Brasil Econômico, CVM estuda regras para facilitar a aplicação em fundo internacional. O destaque do jornal O Popular, Estado deve fechar ano com déficit. Diário da Manhã, a educação desafia a violência. Agora são 7h03. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O Diretório Regional do PT afastou a executiva de Aparecida de Goiânia por ter descumprido a decisão do partido de indicar Osair José como vice na chapa do prefeito Maguito Vilela, do PMDB. Está em votação na Câmara de Goiânia um projeto de lei que obriga o condomínio fechado a oferecer o transporte para o trabalhador. A proposta da vereadora Cidinha Siqueira, do PT, prevê que os condomínios horizontais disponibilizem transporte para empregadas e outros funcionários que trabalhem em suas dependências. De acordo com a vereadora Cidinha Siqueira, em alguns casos, os empregados precisam andar quase 3 quilômetros para chegarem à casa onde trabalham. Eu fiz um projeto de lei, está em segunda votação, que foi aprovado em primeira, na CCJ, nas comissões, estão todas aprovadas, e um grupo de vereadores estão colocando a dificuldade de se implantar essa lei, né, dizendo que é difícil para os condomínios. Mas eu entendo que é de suma importância direitos humanos, porque a funcionária do lar, ela anda percursos enormes. Tem condomínio que é 2 quilômetros e 800 metros, que ela tem que andar para chegar até a casa onde ela trabalha. Então, isso diariamente, e de volta, né, o quantos quilômetros ela anda por dia, além do trabalho que ela tem feito dentro do condomínio. Então, nada mais justo do que o condomínio pagar um transporte para que essas pessoas seja respeitado na sua dignidade. Caso o projeto seja aprovado, os condomínios que não respeitarem a nova regra
terão que pagar multa diária de R$ 500. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:05. O mundo em sua casa. Política Nacional. Dirceu convoca PT para ir às ruas contra o julgamento do Mensalão. O ex-ministro José Dirceu, condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, convocou o PT e os movimentos sociais a irem às ruas para fazer o julgamento do Mensalão. Ele discursou neste final de semana em plenária, promovida pelo deputado João Paulo Cunha, também condenado em Osasco, base eleitoral do parlamentar. O ex-presidente do PT, José Genuíno, sentenciado a 6 anos e 8 meses de prisão, também participou do desagravo aos réus condenados. José Dirceu também criticou a imprensa. Dirceu afirmou que a reforma política e a regulação da mídia devem ser as principais agendas do PT no ano que vem. Demitida do Planalto, ligou para José Dirceu durante a operação da Polícia Federal. Rosemary Novoa de Noronha ligou para o ex-ministro José Dirceu pedindo ajuda quando a Polícia Federal iniciou a operação de busca e apreensão no apartamento dela, na rua 13 de Maio, na Bela Vista, região central de São Paulo. Dirceu foi acordado com a ligação por volta das 6 horas da manhã da última sexta-feira. Teria dito que não podia fazer nada por ela. Antes de ser nomeada chefe de gabinete da presidência em São Paulo, em 2005, Rose, como é conhecida, trabalhou por quase 12 anos como secretária de Dirceu. Foi o ex-presidente Lula quem a indicou para a chefia de gabinete da presidência. Os agentes que participaram da busca no apartamento contam que antes de ligar para Dirceu, ela tentou falar com José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça. O ministro, no entanto, não atendeu a ligação ainda, de acordo com os policiais. Rose ficou desesperada durante o tempo em que os policiais ficaram no apartamento dela. Ela chegou a chorar e disse que perderia o emprego depois das buscas, o que de fato aconteceu quando a presidente Dilma Rousseff decidiu exonerar todos os indiciados. O marido de Rose, José Cláudio de Noronha, é assessor especial da Infraero em São Paulo. Ele teria conseguido o cargo por pressão da mulher, segundo a Polícia Federal. Ela tentava também arrumar obras para uma pequena construtora dele. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, encabeça a lista de possíveis convocados pelo Senado para prestar esclarecimentos sobre o esquema de uma organização criminosa infiltrada em órgãos públicos, revelado pela Operação Porto Seguro da Polícia Federal. Também fazem parte da relação de eventuais convocados o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e a chefe de gabinete da presidência em São Paulo, Rosemary Noronha, demitida no sábado por ordem da presidente Dilma Rousseff. Hoje, o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, vai protocolar na Comissão de Constituição e Justiça um pedido para convocar Cardoso. Simon argumenta que o ministro deve detalhar a operação da Polícia Federal e explicar medidas do governo na área. A assessoria do Ministério da Justiça destacou que Cardoso só irá ao Congresso se for convocado. Já o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, vai pedir à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle para ouvir Rosemary e Adams. Rodrigues diz que a convocação de Rosemary é o primeiro passo para o Senado entender a dimensão do caso envolvendo a presidência da República. Ele argumenta que o advogado-geral deve esclarecer sobre a atuação no esquema do advogado José Weber Holanda Alves, auxiliar direto de Adams. O senador também vai pedir à Polícia Federal cópia dos autos do inquérito que não estão em segredo. Agora são 7h09. STF tenta acelerar a fixação de penas para se dedicar a mandatos e prisões. Depois de terminar as definições das penas dos 25 réus condenados, o Supremo Tribunal Federal ainda precisa decidir, a partir de hoje, como vai proceder em pelo menos duas questões fundamentais do julgamento do processo do Mensalão. Uma é se vai determinar a perda dos mandatos dos 3 deputados federais condenados na ação penal. A outra se vai aprovar a prisão imediata dos condenados, pedido formulado pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Para concluir o julgamento, ainda neste ano, os ministros precisam terminar a fixação de penas e decidir sobre a perda de mandatos e as prisões imediatas até 19 de dezembro, último dia antes do recesso do Judiciário. A partir dessa data, os trabalhos do plenário serão suspensos e retomados somente no começo de fevereiro. A expectativa de ministros é de que a fase de fixação das penas seja concluída entre hoje e quarta-feira. Depois serão discutidos o ajuste nas penas e multas, que poderá elevar ou reduzir punições às questões pendentes. Agora são 7h10. Prefeitos em fim de mandato podem virar ficha suja. No próximo ano, cerca de 70% das cidades brasileiras terão um novo prefeito. Esses futuros chefes municipais vão enfrentar diversos desafios e um deles, segundo o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Coser, que comandou o município de Vitória, no Espírito Santo, por 8 anos, será na hora de montar a nova equipe.
O experiente prefeito alerta que os problemas não serão conflitos políticos, mas sim judiciais. Segundo ele, muitas pessoas capacitadas recusam a assumir cargos em secretarias e, por vezes, prefeitos se recusam a pleitear a reeleição devido à judicialização da política. Estão desistindo de ser candidato à reeleição e nós temos pessoas de bem que poderiam estar administrando cidades que, em função deste comportamento recente, estão abrindo mão, porque você tem ação de improbidade administrativa, expõe o seu nome perante a sociedade, bloqueio de bens, você tem que deixar de fazer as suas atividades particulares, e isso é um problema. O exemplo destes problemas com a justiça deve ocorrer agora, com o prefeito no final de mandato. Segundo Coser, muitos não conseguirão fechar as contas devido a uma série de fatores e especialmente aos baixos recursos repassados pelo governo federal aos municípios. Se os prefeitos não conseguirem equilibrar as contas, eles ficam não só inelegíveis, eles descumprem uma lei, vão virar a ficha suja e 20%, 30% dos prefeitos que não cometeram nenhum ato assim de improbidade ou ação indevida, mas em função do não cumprimento desta lei, acabarão sendo penalizados de uma forma muito dura. A frente estima que aproximadamente 30% dos prefeitos em fim de mandato enfrentarão estes problemas com prestação de contas e podem até se tornar ficha suja. E com informações de Brasília, Yuri Hudson. Agora são 7h12. O mundo em sua casa. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A polícia prendeu 3 jovens suspeitos de manter um laboratório de refino e produção de cocaína em uma casa na região noroeste de Goiânia. No local foram encontrados mais de 190 comprimidos de êxtase, 300 gramas de cocaína e R$1.000 em dinheiro. De acordo com a polícia, os 3 rapazes têm 22 anos e um deles é o dono da casa. A PM chegou aos suspeitos depois de receber denúncias anônimas. E a Polícia Civil de Goiás prendeu em Palmas, Tocantins, 6 integrantes de uma quadrilha que dava golpes na internet vendendo os produtos por preços mais acessíveis, mas sem entregá-los posteriormente. Eles agiam havia 2 anos e já tomaram mais de R$2 milhões de vítimas de vários estados, segundo as investigações. Parte da quadrilha foi presa numa mansão em Palmas que tinha carros de luxo na garagem. Os criminosos iam diariamente ao banco retirar o dinheiro depositado das vítimas. Em uma das visitas ao caixa eletrônico houve uma tentativa de saque de R$360 mil. Os golpistas se aproveitavam de um mercado que só cresce no país. Só no ano passado, mais de 24 milhões de brasileiros fizeram compras pela internet. No primeiro semestre deste ano, o setor faturou mais de R$10 bilhões. Agora são 7h14. Municípios podem ser obrigados a pagar indenização a imóveis e carros danificados por quedas de árvores. Chuva, ventania e tempestade são sinônimos de estragos em Goiânia. O que muita gente não sabe é que os prejuízos provocados pela queda de postes e árvores sobre imóveis e carros podem ser indenizados. De acordo com o presidente do IBEDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em Goiás, Wilson Rascovitch, o município pode ser responsabilizado em casos de danos provocados por árvores. Nesse caso, seria o município, já que o município não fez a prevenção da poda da árvore e muitas vezes até do corte, né? Que muitas vezes tem árvores aí com cupim ou tá quase morta e fica só causando esses prejuízos. Onde o consumidor faz o quê? Ele entra com o pedido administrativo junto ao município e se ocorrer a negativa, ele pode pleitear isso junto ao Poder Judiciário. Nossa orientação é que ele se municie de documentos, que seria o quê? Tirar fotos do dano causado, fazer 3 orçamentos com relação ao dano, testemunhas e um boletim de ocorrência referente ao dano. Segundo Wilson Rascovitch, a demora no julgamento de ações desse tipo desestimula o cidadão a buscar seus direitos. Infelizmente, o Poder Judiciário é moroso e é aí onde que o fornecedor, aí, tanto município, Estado, União, se vale dessa morosidade, onde o cidadão muitas vezes não ingressa com a ação, não vai atrás em razão da demora.
Nossa orientação é que o consumidor, o cidadão, sempre vá atrás, independente do valor do dano e da burocracia. Por quê? Porque é um direito dele. Ele não deve assumir esse dano sozinho. Ele deve ser ressarcido pela má prestação de serviço, que nesse caso aí seria as quedas das árvores, seria do próprio município. O presidente do IBEDEC, Wilson Rascovitch, informou ainda que o pedido de indenização também cabe aos consumidores que tiveram prejuízos causados pela queda de energia. Neste caso, a Companhia Energética do Estado deve ser acionada. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Juiz trabalhista lança livro sobre dignidade no trabalho. O juiz do Tribunal Regional de Goiás, da 18ª Região, Ranúlio Moreira, em coautoria com os juízes Jorge Maior e Valdete Severo, lança o livro Dumping Social nas Relações de Trabalho. O livro trata do dumping social nas relações de trabalho, que seria o dano social causado a todos os trabalhadores em geral e a toda a sociedade em virtude da inobservância de normas trabalhistas de forma reiterada pelas empresas. Para o trabalhador, isso é bastante importante, porque muitas vezes o trabalhador deixa de receber parcelas a que teria direito, como horas extras, gozar de direitos como intervalo entre a jornada, receber adicionais de insalubridade, e muitas vezes essas parcelas são negligenciadas porque a empresa calcula que em não pagando ela vai obter um lucro, porque ela tem muitos empregados, ela soma o valor que ela está deixando de pagar para cada um, e quando aquele trabalhador pode postular essas parcelas, muitas delas já prescreveram, muitas vezes esse trabalhador não tem consciência que ele seria portador daquele direito e não postula, outras vezes ele não consegue provar e a empresa lucra com o sacrifício do trabalhador. O livro mostra, por outro lado, o papel proativo exercido por inúmeros magistrados brasileiros que defendem os direitos fundamentais contra condutas patronais delinquentes. O Wilton Vieira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. O Detran vai adotar a partir de hoje uma série de medidas para melhorar o atendimento ao condutor que procurar o serviço de vistoria veicular neste final de ano. Entre as medidas está a ampliação do horário de atendimento, a melhor sinalização de orientação e a criação de espaço alternativo para vistoria de veículos pesados e utilitários. Em dias comuns, em média 1.000 veículos são vistoriados na sede do Detran, das 7 horas da manhã às 5 da tarde, e o serviço só é realizado de segunda a sexta-feira. De hoje ao dia 29 de dezembro deste ano, o horário de funcionamento será das 7 da manhã às 7 da noite durante a semana e das 8 da manhã ao meio-dia aos sábados. O presidente do Detran, José Taveira Rocha, explica que no final do ano, além das novas inclusões, cresce o número de condutores que querem regularizar a situação para pegar a estrada e principalmente de revendas interessadas em efetuar a transferência dos veículos de outros estados para Goiás antes do início do próximo ano tributário. 7h18. Secretaria Estadual de Saúde promove seminário sobre políticas de humanização na rede SUS. O evento foi organizado pela Superintendência de Política de Atenção Integral à Saúde e apresentou os conceitos e as diretrizes que compõem o PNH na busca do fortalecimento do plano na rede SUS no estado de Goiás. Quem explica melhor é Salete Paulino, subcoordenadora da Política Nacional de Humanização em Goiás. Nesse momento nós estamos difundindo a Política Nacional de Humanização, que é uma política que perpassa por todas as demais políticas de saúde. Ela tem a característica de ser transversal. Onde existem duas pessoas, haverá humanização. E vem também propor novas formas de gestão, principalmente trabalhando em cogestão, isto é, todos os servidores, gestores e usuários agora serão chamados a participar da gestão. A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003 para colocar em prática os princípios do SUS nos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanas. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. As informações ao vivo com o repórter Libório Santos sobre o final de semana nas estradas que cortam Goiás. Bom dia. Exatamente, bom dia. Vamos para as rodovias. Tempo chuvoso, aumenta os riscos, os perigos e o motorista tem que ser mais prudente. É sempre bom fazer esse lembrete, né? Nas últimas 24 horas das rodovias goianas, nós tivemos 27 acidentes, 25 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma tríplice colisão entre um Renault placa JYL 9075 de Brasília. O condutor Sebastião Veiga Gonçalves saiu ileso. Uma moto placa NQT
3243 de Goiânia, o condutor Renato Alves de Oliveira, vítima fatal, e o terceiro veículo envolvido nesse acidente, um caminhão de Pires do Rio. O motorista Mário Lúcio Alves também saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Secretaria da Educação deu início ao período de matrículas para alunos novatos nas escolas da rede pública estadual. Para solicitar vagas, os interessados devem acessar o site da Secretaria da Educação até o dia 18 de dezembro e preencher o cadastro. Em dezembro será disponibilizado pela Secretaria o atendimento por telefone. De acordo com a Secretaria, é considerado novato na rede estadual o aluno que foi transferido das redes federal, municipal ou particular, veio de outros estados ou de outros países, está iniciando a vida escolar ou que abandonou os estudos em qualquer ano letivo. Aqueles que querem estudar à noite precisam ter mais de 14 anos. Comitê de Entidade no Combate à Fome pela Vida em Goiás discute na capital a erradicação da pobreza. De acordo com o secretário executivo do COEP em Goiás, Donizete de Deus Alves, apesar do esforço para conscientizar a população da importância da preservação ambiental, essa meta ainda não foi atingida. Ele aposta nas próximas gerações para que o trabalho tenha efeito. Esse é um problema cultural, eu acho que devagar. A gente já faz um trabalho nas escolas e eu acho que a partir daí, a partir das escolas, que a nova geração vai estar mais consciente sobre o meio ambiente. Em Goiás, segundo Donizete, os maiores problemas são as queimadas. Além disso, tem crescido o número de moradores em áreas de risco, sobretudo na capital. O COEP trabalha para solucionar esses problemas no estado. O comitê faz parte da Rede Nacional COEP, criada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, com a missão de contribuir para a redução da desigualdade social. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Mais de 16 mil estudantes concluintes de cursos de graduação ou tecnológicos em Goiás fizeram as provas do Exame Nacional, o ENAD, ontem. O exame avalia o desempenho dos estudantes e o nível do ensino superior no Brasil. Participaram da avaliação estudantes do último período dos cursos de Direito, Administração, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Design, Relações Internacionais, Economia e Psicologia. Alunos de Senador Canedo desenvolvem repelente natural contra o mosquito da dengue. A tecnologia ecológica e barata promete se tornar uma ferramenta no combate ao mosquito da dengue. A ideia surgiu a partir da experiência do uso da copaíba por indígenas do Amazonas para repelir insetos. A novidade, desenvolvida por estudantes do 7º ano do ensino fundamental da Escola Luzia Maria Siqueira, da rede de ensino de Senador Canedo, combina o óleo de copaíba com o óleo de outra planta presente no Cerrado Goiano, a citronela. Para o professor de Geografia Carlos de Brito Lacerda, orientador da pesquisa, o projeto relaciona o conteúdo escolar com a prática. A ideia de aproximar conteúdos que geralmente são apresentados aos jovens de uma forma assim dura, distante deles, e o projeto Biopartilha surgiu nesse intento de aproximar esse conteúdo teórico à prática, onde fazendo um trabalho com turma de 7º ano, com a dificuldade, enquanto professor de Geografia, de levar esse conteúdo de uma forma mais fácil, nós ligamos uma coisa a outra, a questão do óleo repelente, e surgiu o desafio. Produzir uma tecnologia em ambiente escolar que utilizasse esse óleo e, se possível, valorizasse meio ambiente, bioma cerrado e o bioma da floresta amazônica, para a produção de um produto que pudesse repelir ou matar o mosquito da dengue. O professor Carlos de Brito Lacerda informou ainda que o aroma tropical é a principal característica do repelente, batizado de biopastilha, que virou atração em congressos e mostras pedagógicas em todo o estado. O produto, por enquanto, é produzido apenas em caráter experimental. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. Secretaria da Segurança Pública vai leiloar quase 1.000 veículos depositados há mais de 90 dias nos pátios da Polícia Militar. São 3 caminhonetes, 286 carros, 692 motos, 2 mobiletes, 2 caminhões e 3 reboques, que estavam depositados há mais de 90 dias nos pátios da Polícia Militar. O evento será realizado nos dias 29 e 30 deste mês. Segundo o presidente da Comissão Especial de Leilão da Secretaria de Segurança Pública, José Francisco Júnior, muitos veículos estão em boas condições de uso. Tem veículos em bom estado até sucatas para serem utilizados. Na verdade, por eles estarem há mais de 90 dias, a pessoa vai ter
ter que arrumar algumas coisas, mas tem condições de rodar normalmente. Após a realização do leilão, a pessoa quitando, realizando o pagamento, é emitida a nota de arrematação. Essa nota é encaminhada ao Detran para fazer a baixa dos débitos e também à Secretaria de Fazenda para fazer a baixa do IPVA. Logo após fazendo isso, a pessoa poderá registrar o veículo em seu nome. Este será o quarto leilão realizado em 2012 pela Secretaria de Segurança Pública. De acordo com José Francisco Júnior, com a venda dos veículos, o Estado busca recuperar créditos. Há uma previsão em torno de R$900 mil. O leilão é a forma do governo recuperar o crédito diferente, a IPVA, licenciamento, e também é cobrado uma taxa de pátio, porque quando esse veículo fica no pátio da Polícia Militar, esse período que ele fica, ele é cobrado uma estadia. Quando é levado a leilão, é para recuperar esse crédito do Estado. O edital e as fotos dos lotes estão disponíveis nos sites www.mcleilãocentil.com.br e ssp.go.gov.br. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h26. Mais de 500 mil pessoas estão infectadas com vírus da AIDS no Brasil. Muitas delas não sabem. O diagnóstico tardio continua sendo um grande obstáculo para a redução do número de casos de AIDS no Brasil. De acordo com o novo boletim epidemiológico da doença, divulgado pelo Ministério da Saúde, estima-se que cerca de 500 mil adultos estão infectados com o vírus e 25% dessas pessoas convivem com o HIV sem saber, ampliando o ciclo de contaminação. A coordenadora de Prevenção e Ações Educativas em Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Letícia Silva, afirma que os sintomas da doença demoram a aparecer. Enquanto isso, a transmissão continua. Do momento em que ele se infecta até o momento que ele desenvolve AIDS, a gente tem um período aí de 8 a 10 anos para que isso aconteça, em média. Então, assim, essa pessoa não sabe o seu diagnóstico durante esse período, muitas vezes, né? E tem relações sexuais sem o uso do preservativo. Então, a cadeia de transmissão, ela vai se propagando. Para conter o avanço da doença, o Ministério da Saúde montou uma campanha de mobilização nacional, incentivando o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites virais. Até o dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, qualquer pessoa que teve contato de risco pode procurar os centros de testagem e aconselhamento nas unidades básicas de saúde em todo o Brasil, conforme orienta Letícia Silva. As pessoas se conscientizarem de que a testagem é necessária, né? Os serviços estão implantados no estado, né? E o diagnóstico é rápido, é acessível, é gratuito, e as pessoas podem procurar os serviços os centros de testagem e aconselhamento para realizarem o teste. Depois do diagnóstico, no próprio centro de testagem, ele vai ser encaminhado a um serviço de assistência especializada. Somente no ano passado, o número de casos de AIDS notificados em Goiás foi de 749, 67% entre os homens e cerca de 33% entre as mulheres. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29. No Hospital de Doenças Tropicais, um programa acompanha mulheres contaminadas com vírus HIV. Implantado em 2002, o programa Prevenir para a Vida, do Hospital de Doenças Tropicais, acompanha mulheres HIV positivo para evitar a transmissão do vírus da mãe para o bebê. De acordo com Boaventura Braz de Queiroz, diretor do HDT, em 2011 o programa acompanhou 110 mulheres. Em todos os casos, foi evitada a transmissão vertical do vírus. A nossa taxa atual, ela está abaixo de 1%. Tanto é que em 2011 nós não tivemos nenhum caso de transmissão vertical das mulheres que foram acompanhadas por nós, que foram em torno de 85 mulheres como um todo. Então esse é um trabalho altamente com sucesso, né, que nós conseguimos construir. Temos toda uma equipe multidisciplinar que faz esse acompanhamento com psicólogo, com médico, com assistente social, tentando de todas as formas evitar que essa mulher não faça o tratamento adequado, porque o tratamento adequado durante toda a gravidez é que vai assegurar que essa criança nasça sem o vírus. Esse ano nós já acompanhamos mais de 80 mulheres. Ainda não fechamos o ano, né? Então não temos os números finalizados. Boaventura Braz de Queiroz orienta as mulheres HIV positivo a procurarem o acompanhamento do Hospital de Doenças Tropicais. Qualquer mulher que tiver um diagnóstico de HIV positivo, ela deve, sem dúvida nenhuma,
ter o acompanhamento do médico, o ginecologista e do infectologista, porque o infectologista é que está preparado para realmente conduzir os pacientes com AIDS e, consequentemente, evitar que possa haver a transmissão vertical. Segundo o Ministério da Saúde, na região centro-oeste, o número de casos de HIV aumentou de 16,4 para 17,5 a cada 100 mil habitantes. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h31. Aumenta a procura por cirurgias plásticas no final de ano. A procura em dezembro chega a ser 4 vezes maior do que em outro período do ano por causa das férias escolares. Até o clima mais ameno interfere nessa demanda porque o conforto do repouso é maior. O implante de mama e a lipoaspiração, que é a retirada de excesso de gordura do corpo, são os procedimentos mais comuns. De acordo com o cirurgião plástico Pedro Tormin, a lipoaspiração não é indicada a pacientes com obesidade mórbida, que têm índice de massa corpórea acima de 40. A lipoaspiração, ela pode ser indicada só nesse caso que o paciente é mais magro, né? No caso do paciente obeso, ele tem que emagrecer antes. E quando o paciente tem indicação de tirar uma quantidade maior de gordura, existe uma limitação da quantidade de gordura que pode ser tirada numa única sessão, que ela varia de 5% a 7% do peso corporal total. Segundo o cirurgião plástico, o paciente pode evitar complicações se procurar um especialista. Para o médico Pedro Tormin, o preço do procedimento não deve influenciar nesta escolha. O médico especialista, ele vai ter muito mais condições de saber até onde ele pode ir, o que deve ser feito e qual a indicação para determinada cirurgia. Com relação ao hospital, é muito importante também que seja um hospital ou uma clínica que tenha condições de realizar cirurgias e tratar possíveis complicações. Nunca deve ir pelo preço. Não vai escolher o mais barato, vai escolher o médico que ela sente mais confiança. Porque às vezes o mais barato não é o melhor. O barato às vezes vai sair muito caro. O paciente pode verificar na página da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na internet informações sobre o profissional. O site é www.cirurgiaplástica.org.br. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Prossegue na Secretaria de Saúde a campanha contra a hepatite B e C. A Coordenação de Controle de Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde promove até o dia 1º de dezembro uma mobilização para incentivar a população a realizar exames de diagnóstico de hepatites B e C, também conhecidas como hepatites virais. O exame, que exige apenas algumas gotas de sangue, permite que o resultado saia em apenas 10 minutos e pode ser feito nos centros de testagem e aconselhamento de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Itumbiara, Rio Verde, Caldas Novas, Planaltina, Campos Belos e Formosa. Nessas unidades também poderão ser feitos exames para detectar AIDS e sífilis. Maria Alexandra da Costa, coordenadora de hepatites virais da Superintendência de Vigilância Sanitária, explica que a campanha foi chamada de Fique Sabendo. Essa doença, ela é silenciosa. Então, muitos de nós, com certeza, muita da população tem, né? E não sabe, porque assim não tem sintomas, a grande maioria não tem sintomas. E quando você faz essa detecção precoce, proporciona que o paciente, ele tenha um tratamento precoce, não levando a um carcinoma, a uma cirrose, a outros agravos da própria doença. Como também você consegue fazer com que os comunicantes desse parceiro, porque a hepatite B é uma DST, então você consegue também que essa população não transmita para os seus parceiros sexuais, para o seu marido, as esposas. Os CTAs estão preparados para realizar entre 100 e 300 exames durante a mobilização cada unidade. É importante lembrar que a vacina contra a hepatite B é oferecida de graça para pessoas menores que 30 anos em todos os postos de saúde. Paulo Henrique Santos para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h35. Secretaria de Meio Ambiente comemora a redução de incêndios em parques estaduais. Terminado o período das secas, terminou-se também os riscos de incêndios. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos acaba de concluir um levantamento sobre a incidência de incêndios em áreas estaduais e um dado que é considerado motivo para comemorações foi o baixo índice registrado nos 10 parques estaduais. O secretário do Meio Ambiente, Leonardo Vilela, destaca as medidas adotadas para que isso ocorresse. Nós tomamos uma série de ações, fizemos aceros, contratamos brigadistas, treinamos pessoas para combater o fogo, para prevenir o fogo.
aumentamos a fiscalização no período seco do ano e o resultado foi o melhor possível. Nós tivemos uma redução drástica de fogo nos parques estaduais em relação a 2010 e a outros anos. E, para citar como exemplo, o Parque Altamiro de Moura Pacheco, que fica no município de Goiânia e que neste ano de 2012 não houve nenhum hectare queimado, não houve fogo dentro do parque. É bom lembrar que há 2 anos atrás, 40% do parque, que tem cerca de 2.000 hectares, foi queimado e com prejuízos à fauna, à flora, com emissão de gás carbônico para o meio ambiente, enfim. Isso significa que as unidades de conservação estão sendo bem cuidadas para que elas sirvam ao propósito de preservar a nossa biodiversidade de fauna, de flora, ser um local de contemplação, de ecoturismo, de pesquisa científica, enfim, cumpre seu papel de unidade de conservação. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Previna-se contra as deficiências. 70% delas podem ser evitadas. 70%. E para dar certo, é só colocar o cuidado como prioridade. Antes e durante a gravidez, depois que o bebê nasce e durante toda a infância. A cada minuto que você fica em casa, no trânsito, na rua, todos os dias, no trabalho, sempre que você puder. Saiba mais no site previnadeficiências.com.br. SUS, Secretaria de Saúde, Governo de Goiás. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. A Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária, comunica. Desde o dia 19 de novembro, realiza o seu atendimento em nova sede, localizada na Avenida Circular, número 466, setor Pedro Ludovico. Nesse novo prédio, estão abrigadas as atividades de administração, sanidade animal e vegetal, inspeção e fiscalização. Agrodefesa e Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Sebastian Vettel é o mais novo tricampeão da Fórmula 1. O piloto alemão tem apenas 25 anos. O GP Brasil de Fórmula 1, o último dessa temporada, selou o tricampeonato do piloto alemão da Red Bull, Sebastian Vettel. Ele chegou na 6ª posição, o suficiente para ser campeão desta temporada e também tornar-se o tricampeão mais jovem da Fórmula 1, igualando um feito de Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. Os dois últimos conseguiram 3 títulos consecutivos, feito alcançado por Sebastian Vettel neste domingo aqui em São Paulo. A corrida, no resultado, pouco importou. Jason Button foi o grande vencedor do GP Brasil de 2012, seguido de Fernando Alonso, que disputava o título com Sebastian Vettel, e Felipe Massa, que ficou bastante emocionado no pódio ao receber o troféu de 3º colocado. Bruno Senna não completou a prova, ele se envolveu em um acidente logo no início do Grande Prêmio. Um Grande Prêmio recheado de emoções, por causa da chuva que veio e atrapalhou um pouco os planos do alemão da Red Bull, mas no final tudo deu certo e ele conseguiu o título. Vale destacar 2 pontos ainda deste GP Brasil. Lewis Hamilton, que não completou a prova, marcou seu último GP com a McLaren. O ano que vem
ele está de ida marcada para a Mercedes. Já Michael Schumacher se despediu das pistas aos 43 anos. O piloto multicampeão alemão venceu 7 temporadas e agora vai descansar. A Fórmula 1 dá uma pausa e só volta em 2013. Com informações da Fórmula 1, Felipe Osborio. 7h41. O Goiás conquistou sábado pela segunda vez o título da Série B, ao vencer o Joinville por 2-1. Walter e Arley fizeram os gols. Lima diminuiu para o time catarinense. Festa na arquibancada, campo do Serra Dourada e na Serrinha. Antes do título, Goiás já tinha conquistado uma vaga para, depois de 2 anos, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma também subiu e ficou com o vice-campeonato ao empatar com a Bahia em 1-1. Ceará e Vitória também empataram 1-1. Com o resultado, Vitória garantiu classificação para a Série A. A quarta vaga para a elite é do Atlético Paranaense, que empatou sábado em 1-1 com o Paraná. Guarani, CRB, Ipatinga e Barueri foram rebaixados para a Série C. Passada a comemoração, o Goiás começa a se ocupar com a estruturação do time para a próxima temporada. Após mais uma vitória jogando em casa na Série B do Brasileiro, onde o time esteve invicto em 19 jogos, com 15 vitórias e 4 empates, o Goiás comemorou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, pela segunda vez na história. A primeira conquista em 1999. O goleiro Arley é o único remanescente daquele elenco, campeão de 99, para o Goiás campeão da Série B em 2012. A comemoração entrou na madrugada do domingo, durante todo o dia de ontem, e tem torcedor comemorando até agora o título do Goiás, que teve uma grande temporada com a conquista no Campeonato Goiano e também uma boa campanha na Copa do Brasil, além do título, a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria aproveita essa semana para definir a permanência de jogadores importantes para a próxima temporada, principalmente o goleiro Arley, que deve renovar por mais 2 anos, e o atacante Walter. Laterais Vitor, Egídio, atacante Arley e o meia Renan Oliveira. Esses jogadores não devem permanecer para a próxima temporada. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Cogitado para assumir o cargo de técnico da seleção brasileira após a saída de Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari esteve neste domingo em Farroupilha, na Serra Gaúcha. O treinador participou da inauguração da nova pintura do santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que mais despistou quando o assunto foi a troca de comando na equipe que busca o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2014. Felipão disse que irá esperar o fim do Brasileirão para decidir seu futuro. Além dele, Tite, Abel Braga e Muricy Ramalho são os nomes mais cotados para ficar com a vaga de Mano Menezes. O nome do exterior está praticamente descartado pela CBF. 7h43. E o Vila Nova continua procurando o técnico. Ficou para esta semana a definição de quem será o técnico do Vila para a temporada 2013. Na semana passada, foi até considerado pelo diretor de futebol do Vila, Carlos Eduardo Tim, uma perda de tempo a negociação com Vladimir Araújo, já que o Vila gastou praticamente toda a semana passada, fez a proposta para o técnico aceitou. O Vila também aceitou tudo que o Vladimir Araújo pediu. E no final das contas o Vladimir acabou pipocando, não querendo vir para o Vila Nova. Então agora ficou para esta semana a definição de quem será o técnico do Vila para a temporada 2013 e também as contratações que serão feitas para a temporada que vem. O Vila que terá o calendário de disputar no primeiro semestre o Campeonato Goiano e no segundo semestre a Série C do Campeonato Brasileiro. Tim diz que não é uma regra, mas ele pretende primeiro anunciar o técnico para aí sim depois fazer as contratações de jogadores. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. Atlético Mineiro venceu de virada o Botafogo por 3-2. O resultado mantém o Atlético com chance de ser vice-campeão brasileiro da Série A e conseguir vaga direta para a Copa Libertadores da América do ano que vem. Time mineiro tem agora 69 pontos e permanece a 1 do Grêmio, que venceu o Figueirense por 4-2 e segue em segundo lugar. Com Paulo Henrique Ganso em campo, São Paulo e Ponte Preta ficaram no 0-0. O Cruzeiro bateu o Coritiba por 2-1. Jogando em Salvador, o Náutico garantiu sua permanência na Série A do próximo ano. Bastou a equipe pernambucana o placar de 1-1 com o Bahia. No Recife, o empate por 1-1 contra o campeão Fluminense praticamente decretou o rebaixamento do Sport para a Série B. Em Porto Alegre, a Portuguesa venceu o Internacional por 2-0.
Com a vitória sobre o Palmeiras, o Atlético pelo menos saiu da lanterna da Série A. O Atlético venceu bem o Palmeiras ontem, jogando no Pacaembu, o jogo dos rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2-1 e ainda com um jogador a mais, boa parte do segundo tempo. No primeiro tempo, o Railan fez de cabeça, após a falha do goleiro alemão. 1-0. O Palmeiras chegou ao empate, ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Atlético voltou a jogar um melhor futebol e Hernandes, em um chute de fora da área, fez o gol da vitória atleticana. O próximo jogo será contra o Bahia, domingo no estádio Serra Dourada. O Bahia lutando contra o rebaixamento. Para o Atlético será uma briga com o Figueirense, para ver quem será o último colocado. Por enquanto o Atlético está fora da última posição, mas ainda depende de um tropeço do Figueirense na próxima rodada. E uma boa vitória diante do Bahia. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Lideranças dos produtores rurais pedem novas discussões sobre a proposta de aumento das taxas cobradas pela Agrodefesa. Está em tramitação na Assembleia Legislativa de Goiás um pedido do governo do estado de autorização para reajustar as tarifas cobradas pela Agrodefesa, principalmente das GTAs, as Guias de Transporte Animal. Na última sessão ordinária realizada pela Assembleia, o presidente da SGPA, Ricardo Iano, esteve na casa e pediu aos deputados que discutissem melhor a proposta. Porém, o presidente da Agrodefesa, Antenor Nogueira, já afirmou que o que foi encaminhado para a Assembleia foi amplamente debatido com representantes do setor rural, inclusive com participação da SGPA. Isso aí até me estranha, porque esse assunto não é dessa semana. Esse assunto começou a ser discutido em julho de 2011. Naquela data foi apresentado uns índices e esses índices foram amplamente discutidos. A SGPA, na época, que era dirigida por um outro presidente, participou da reunião, não pode dizer que não participou. Isso foi amplamente discutido e me estranha muito que venha, nesse momento, pedir novamente para discutir. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hélio de Souza, informou que irá fazer uma nova consulta à Agrodefesa, mas que o projeto deverá ser incluído na pauta de votação ainda esta semana. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. Os preços de alguns produtos tradicionalmente consumidos nas festividades de final de ano variam até 300%. A constatação é do Procon Goiânia, que realizou pesquisa em supermercados da capital. Vamos falar sobre esse levantamento com o presidente do órgão, José Alício de Mesquita. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central, do programa Mundo em Sua Casa. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia. Nós fizemos... Presidente, quais foram as variações de preço mais significativas? Olha, Gil, nós constatamos aqui a frutas, no caso, por exemplo, a nectarina, que chegou a 519%. Nós fizemos uma pesquisa em 11 supermercados da capital e constatamos aí que o peru chegou a 118,98%, no caso das castanhas, das sementes, 390,38%. Agora, é importante que o consumidor ele faça as suas compras antecipadas, que pesquise antes de fazer essas compras, também faça pesquisa pelos sites, pela internet, às vezes deixar para a última hora e sair aí andando de um supermercado para o outro, acaba que onerando essa cesta. No caso, a gasolina não está barata, né?
E dá preferência às frutas da época, né? Que é da safra, no caso da uva Niágara, da melancia, do pêssego, do figo, do melão amarelo, da laranja, né? E procurar economizar, sendo que, às vezes, no caso da castanha, você fazendo a compra antecipada, você economiza bem, né? E talvez você fazendo uma boa economia, muita gente não pensa, dá para fazer a ceia do Natal, a ceia do Ano Novo, com a economia que você faz ali na compra da sua ceia natalina. Às vezes, muitas pessoas aproveitam essa data, essa época, para comemorar realizações durante o ano que teve, né? E a gente, o PROCON, fez a pesquisa no sentido de orientar o consumidor para que ele tenha uma boa cesta natalina e com economia, com qualidade, né? Agora, em relação às carnes também muito consumidas nessa época do ano, como o peru, o chester, a leitoa, a pesquisa constatou alguma variação? É muita variação, Karine. Por exemplo, o peru tem uma variação de 118,98%, que o peru é assim, uma das carnes mais consumidas aí nesse final de ano, né? Então aí demonstra a importância do consumidor em pesquisar. E não comprar aí no primeiro supermercado que encontre. Talvez, e é importante também que faça uma pesquisa no todo. Às vezes ali, o panetone está um pouco mais barato ali naquele supermercado. Mas os demais itens da cesta está mais caro. Na soma total, a economia não é tão grande. Então é importante que ele faça uma pesquisa de um todo, não só de um produto. Presidente, agora, os produtos este ano, é possível fazer uma comparação em relação ao ano passado? Estão mais caros? Olha, o ano passado nós não fizemos essa pesquisa, tá? Então não é possível porque nós não temos a pesquisa do ano passado. Nós fizemos esse ano uma cobrança aí do consumidor, nos pedindo várias ligações no órgão, com várias pessoas pedindo para que a gente tinha noção como é que estavam os preços da cesta natalina, onde nós resolvemos fazer essa pesquisa para o consumidor. Como que o consumidor pode ter acesso a essa pesquisa? No site do PROCON, www.procongoiania.gov.br. Ok, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gilbonfim. Bom dia a todos. Conversamos com José Alício de Mesquita, ele é presidente do PROCON de Goiânia, que fez uma pesquisa sobre os produtos consumidos nas festividades de final de ano. Os preços variam, segundo o presidente, até 519%. Para você ter acesso a essa pesquisa, basta acessar o site www.procongoiania.go.gov.br. Pois é, Karine, a impressão que a gente tem quando vai ao supermercado é que os produtos estão mais caros, principalmente as frutas de época, como pêssego, ameixas, por exemplo. E o consumidor deve planejar as compras deste final de ano para evitar o endividamento. Daqui 2 semanas começa o mês predileto de muitos consumidores. Dezembro é marcado pelas confraternizações, amigo oculto, Natal, férias, viagens, lucro para os comerciantes e alerta para quem pretende gastar. A emoção e a vontade de presentear os amigos devem ser controladas e planejadas para evitar o endividamento. O consultor financeiro do programa Consumidor Consciente da Mastercard, Conrado Navarro, lembra que logo no começo do ano, os consumidores já têm despesas fixas. De você ter logo depois desse período, quer dizer, você tem um mês de janeiro e um mês de fevereiro, em que normalmente você tem despesas que você já conhece, já sabe que elas vão chegar nesse período, mas que por conta da gastança no final do ano, por conta de uma série de despesas que você não planejou e daquele dinheiro que você acabou gastando a mais antes desse ano virar, você acaba sendo pego sem planejamento para essas despesas. Uma saída para facilitar os gastos no fim do ano é o 13º salário, mas a renda extra deve ser usada com cuidado. Se o consumidor tiver alguma dívida, vale a pena quitá-la usando o 13º. Se o consumidor está em dia com as contas, poupar essa renda é uma boa opção. E se o destino do 13º salário for nas compras de fim de ano,
O consultor financeiro Conrado Navarro dá as dicas. 13º caiu, então eu posso pegar uma parte, pagar essas dívidas, consigo comprar alguns presentes com a outra parte e ainda consigo fazer alguma coisa relacionada à minha qualidade de vida. Posso passar um tempo com a família, eventualmente em janeiro, fazendo algum programa. Legal, então eu sei que dá para fazer isso. Ou então não, eu não tenho condições de fazer muitas coisas, muitas extravagâncias, porque eu já fiz durante o ano inteiro e preciso pagar por isso. Então eu vou usar esse 13º para isso e vou lidar um pouquinho melhor com essa frustração. Consumidor feliz é aquele que respeita o orçamento financeiro. Para aproveitar essa época do ano, o consumidor deve definir quanto irá gastar e antecipar as compras dos presentes. Outras dicas de como ter sucesso nas compras de fim de ano estão no site do Consumidor Consciente. Acesse www.consumidorconsciente.org. 7h56. Uma aposta de Araxá, Minas Gerais, foi a única a acertar as 6 dezenas do concurso 1.445 da Mega Sena. O apostador vai receber o prêmio de R$ 33.883.000. As dezenas sorteadas foram 05, 19, 32, 41, 49 e 58. Outras 133 apostas acertaram a quina e cada uma vai levar o prêmio de R$ 25.000. 10.497 apostas acertaram a quadra, que vai pagar R$ 455 a cada um. Uma quadrilha invadiu o Fórum de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e roubou cerca de 300 armas que estavam armazenadas no local. De acordo com a polícia, entre 4 e 6 assaltantes invadiram o fórum no início da madrugada deste domingo, renderam o vigia e arrombaram salas até encontrar o depósito das armas. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado. 7h57. Escritor Luiz Fernando Veríssimo melhora, mas segue na UTI. Os boletins médicos deste fim de semana apontam uma melhora contínua do escritor Luiz Fernando Veríssimo, internado desde quinta-feira em Porto Alegre devido a uma infecção. Neste domingo, a equipe do Hospital Moinhos de Vento suspendeu a sedação para retirar aos poucos os aparelhos que o ajudam a respirar. De acordo com o último boletim, emitido no fim da tarde, a hemodiálise será mantida. Embora a situação esteja melhor do que antes, o quadro ainda é considerado grave. Durante o fim de semana, os médicos conseguiram identificar a causa do problema que levou o escritor ao hospital. Exames mostraram que ele foi contaminado pelo vírus da gripe comum e a infecção é considerada sob controle no momento. Veríssimo é autor de 70 livros, como O Analista de Bagé e Comédias da Vida Privada, adaptado para a televisão. Também publica suas crônicas em alguns dos maiores jornais do país. De Porto Alegre, Denise De Roque. 7h58. Ontem foi o Dia Nacional de Doador de Sangue. O Brasil precisa dobrar o número de doadores. No Brasil, 2,5% da população são doadores regulares. No entanto, esse número é insuficiente para atender a demanda. O presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, ABHH, Carmino de Souza, explica que é necessário dobrar o número de doadores no Brasil. Segundo ele, isto só será possível com um trabalho educacional e não apenas com campanhas esporádicas pedindo a doação de sangue. E isso é um trabalho infinito, né? É um trabalho de educação contínuo, não é um trabalho, não é uma campanha que faz as pessoas doarem mais sangue ou não. Às vezes até fazem as pessoas doarem mais sangue, mas logo em seguida você tem um declínio, quer dizer, não adianta fazer estímulos através de campanhas, você tem que fazer um processo educacional, um processo de cidadania que seja absolutamente permanente. Carmino de Souza lembra que para doar é preciso ter alguns cuidados, como ter um peso considerado normal, não usar drogas injetáveis e estar bem de saúde, sem gripe e febre, por exemplo. Ele também ressaltou que quem quiser se tornar um doador regular pode fazer a doação a cada 3 meses se for homem e a cada 4 meses se for mulher. De Brasília, Fernando Dias. Pontualmente 8 horas em Goiânia, termina aqui mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Renata Borges. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele e Rádio Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã.
Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.